Olá, aluno, boa tarde, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula de doutrina. Estamos na segunda aula de doutrina, tá ok? Você que está com a sua apostila já está acompanhando. Vamos dar continuidade, então, aqui à nossa matéria de doutrina, tá? Nós paramos ali no tópico de número 5. Tá? Você que está com a sua apostila, com o seu material na mão, já pode estar acompanhando, tá bom? Vamos lá. Nosso tópico 5 da nossa apostila está falando acerca das falsas doutrinas, tá? Que nós vamos, que Jesus enfrentou no seu tempo. As falsas doutrinas são as doutrinas que vão posicionar dois grupos grandes e importantes de pessoas no tempo que Jesus estava fazendo a obra de Deus. E essas falsas doutrinas, como dentre outras, são doutrinas que defendiam algumas teses que Jesus pregava, mas principalmente deixava algumas coisas a desejar e deixava algumas coisas que Jesus pregava do lado de fora. Então, ou seja, as falsas doutrinas, elas pregavam somente aquilo que lhe apraz. Então, as falsas doutrinas, os grupos que assim as pregavam, só pregavam aquilo que lhe satisfaziam carnalmente, aquilo que lhe satisfaziam prazermente, né, no seu prazer. Então, as falsas doutrinas que Jesus enfrentava no seu tempo são doutrinas totalmente erradas acerca da palavra, acerca da salvação, acerca da pregação da palavra de Deus. Então, para você entender, haviam dois grandes grupos que nós vamos falar nessa aula, que esses grandes grupos, eles tinham suas teses, algumas teses embasadas na palavra, por isso que isso confundia muito o povo judeu no tempo de Cristo, algumas teses dentro da palavra de Deus e outras teses que eles mesmos faziam, inventavam, para que agora quem já caiu nessa falsa doutrina poder continuar da forma que eles queriam, tá? São dois grupos grandes, né? São dois grupos que praticamente mandavam na economia daquele tempo, na época, mandavam na política da época, mandavam nos templos também na época. Então, eram duas doutrinas, dois grupos de pessoas que nós vamos ver agora, que uns vinham de cadeias políticas, outros já não gostavam tanto, né, dessas cadeias políticas, mas mesmo assim todos englobados naquilo que eles mesmos queriam. Eles queriam buscar o seu próprio propósito e não o propósito da doutrina que a palavra de Deus nos ensina e já ensinava desde antigamente. Então, esses dois grupos são os dois maiores grupos aí que nós podemos fazer menção nesse momento, nessa aula. Você vai entender aí os objetivos desses dois grupos, tá bom? Nós vamos para o primeiro grupo de pessoas aí que falavam sobre as falsas doutrinas. O primeiro grupo é o grupo chamado fariseus. Vamos anotar aqui, você que tem aí, que está com material também, não deixe de ter um lápis, uma caneta e também a sua Bíblia em mãos e também um caderno para você ir anotando, tá bom? Aí a nossa aula, não deixe de ter esse material, tá bom? Vamos falar do primeiro grupo, ó. São dois grupos, tá bom? De falsas
doutrinas. Vamos lá começar esses dois grupos. O primeiro grupo é denominado por os fariseus. Vamos entender o que eram os fariseus. O que eram os fariseus? Os fariseus, eles eram um grupo de pessoas com opiniões formadas em questão de várias doutrinas que eles assim acreditavam que eram doutrinas certas, tá? Nós vamos ver que os dois grupos, os fariseus e depois o próximo que são os saduceus, são grupos de pessoas que influenciaram muitos judeus, tá? No tempo de Jesus. Então essa influência estava fazendo com que os judeus viessem a crer numa doutrina errada, falsa e mentirosa em algumas partes. Então, se você olhar a sua apostila, você vai ver que os judeus se maravilhavam na doutrina de Jesus. Pois Jesus ensinava com a autoridade e principalmente a unção que vinha de Deus. Porque quando nós vemos Jesus ensinar, nós vemos que Jesus, ele ensinava a palavra, mas ele pregava a palavra de Deus, ele pregava com autoridade, com unção, não só em demonstração de palavra, como até Paulo fala nas suas epístolas, mas ele veio com demonstração de poder, de graça, de unção. Então, quando Jesus pregava a palavra, ele não só pregava, ele demonstrava nos atos pelo Espírito Santo de Deus na vida de Jesus, ele provia as maravilhas, as curas, as libertações. Então isso incomodava o povo saduceu, isso incomodava o povo fariseu. Então isso deixava com que os fariseus ficassem incomodados com a palavra que Jesus pregava. Vamos lá. Então Jesus, ele advertia, pregava o quê? Contra os fariseus. Jesus pregava contra os saduceus, por causa das suas doutrinas. Então, quem ultrapassasse essa doutrina, não tinha Deus. Nós vemos aqui no livro de 2 João, capítulo de número 1, versículo 9, versículo 10, que ele diz que aquele que prevaricar com uma outra doutrina, não tem Deus. Então, o que está dizendo prevaricar? Não cumprir o dever, rejeitar a revelação de Deus. Então, o que os saduceus e fariseus faziam? Rejeitavam a revelação que vinha de Deus. Então, a revelação que Jesus pregava, que vinha de Deus, eles rejeitavam. Então, essas duas grandes classes, esses dois grandes grupos, são grupos de pessoas que estão querendo invalidar a pregação de Jesus. Eles estão querendo deixar de ter valia, de ter importância, as obras principalmente que Jesus fazia no tempo em que Jesus pregava a palavra. Então, na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 9 e 10, nós podemos ver que aquele que não traz essa doutrina de salvação, de obras, aquele que não traz a doutrina de Cristo, esse não tem Deus. Tá? O próprio apóstolo João está dizendo aí na sua epístola que aquele que não traz a doutrina conhecida por Deus, a doutrina conhecida por Cristo, a doutrina feita e executada através de obras pelo Espírito Santo, esse não tem Deus se não traz essa doutrina. Então, nós vamos ver um pouquinho então da doutrina dos fariseus.
no que eles acreditavam. Vamos lá. Eu vou aqui, nós vamos aqui colocar alguns tópicos, tá? Sobre o que eles pensavam e sobre o que eles acreditavam. Nós vamos falar um pouquinho de cada tópico. O que eram os fariseus? Os fariseus, eles acreditavam ser o quê? Separados. Olha aqui, separados. Eles acreditavam ser separados, ser chamados por Deus. Por que eles acreditavam nisso? Porque o que os fariseus diziam, ninguém poderia contrariar, porque eles eram um grupo de pessoas importantes. Todos que foram questionar Jesus não eram qualquer pessoa, era um grupo de pessoas importantes. Então, os fariseus e os saduceus, eles estão englobados no momento socioeconômico da era de Cristo, no momento sociopolítico da era de Cristo, tá? Então, no mercado econômico, político, social, tinha fariseus e saduceus. Então, eles eram grandes homens que tinham importâncias. Então, por causa disso, ele se autodenominava. Olha aqui que legal. Ele se autodenominavam o quê? Separados e chamados por Deus. Ou seja, só fariseu poderia entrar no céu. Só fariseu poderia ter chamado de Deus. Então os fariseus, eles estavam autodenominando que eles eram chamados de Deus, tá bom? Vamos prosseguir. O primeiro tópico que eu quero mostrar para vocês aqui, o primeiro tópico que eu vou mostrar para vocês é que eles procuravam um reconhecimento. Olha só a sua apostila. Acompanha comigo. Eles procuravam reconhecimento e mérito e uma observância, olha o que diz, externa das suas obras. Uma observância externa. Vamos lá. Você que está acompanhando aí. Pastor, o que é a observância externa? Eles só externavam as suas obras. O que é externar? Externar, pôr para fora. Externar é tornar visível. Nós sabemos que a doutrina que a Bíblia nos ensina diz dessa forma: o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Então a obra que você executa para o reino, ninguém precisa saber. Ninguém tem a necessidade de saber da obra que você faz para o reino de Deus. Mas os fariseus, eles queriam externar a sua obra. Eles queriam mostrar para todo mundo que estava fazendo a obra de Deus. Então, qual era a obra da época? A obra da época era principalmente cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos, qual mais era a obra que era executada? Eles principalmente dizimavam, eles dizimam, né? Ofertavam, agora repara para você ver. Eles cuidavam
das viúvas, que é a obra de Deus, dos órfãos, eles davam seu dízimo, eles ofertavam na casa do Senhor, certo? Mas tudo isso é externo, ou seja, se um fariseu, e principalmente, irmãos, eles davam esmola. Então, se um fariseu ia cuidar de uma viúva, ele falava para todo mundo que ele estava cuidando de uma viúva. Se ele ia cuidar de um órfão, suprir a necessidade de um órfão, levar um mantimento para um órfão, ele falava para todo mundo tinha que saber, né? Todo mundo tinha que saber o que os fariseus faziam, onde que eles estavam, o que eles estavam fazendo. Se eles eram dizimistas e ofertantes, eles gritavam nas esquinas falando que eles eram dizimistas, que eles eram ofertantes. Esmola, quando eles iam dar uma esmola para alguém, eles demonstravam para todo mundo que eles estavam dando esmola. Então as obras dos fariseus são obras principalmente externas do lado de fora. São obras que você vai observar e você vai ver. Então o fariseu estava na cara que era fariseu, porque ele era aquela pessoa que ele queria mostrar para todo mundo que estava fazendo. Ele queria mostrar para todo mundo que ele era o bambambam, que ele estava fazendo a obra. Ele ia mostrar para todo mundo que ele estava dando esmola, que ele estava cuidando do órfão, cuidando da viúva, que ele era um bom dizimista. Ele era uma pessoa que ele fazia essa obra tornar visível para todo mundo ver. E a palavra de Deus diz que aquele que faz a obra e alguém já vê isso, já recebe o seu galardão do homem. Amém? Então, a obra que os fariseus faziam era totalmente externa. Eles queriam se aparecer. Eles queriam, nós estamos fazendo, viu? Nós estamos cuidando das viúvas. Nós estamos dando alimento para o órfão. Eu estou dando uma esmola. Nós estamos aqui dizimando, porque a palavra de Deus fala para nós dizimarmos e ofertarmos na casa do Senhor. Nós estamos dando esmola. Então tudo isso eles queriam demonstrar. Eles queriam dizer, queriam falar, queriam fazer, para todo mundo olhar para eles e falar, não, ali vai um homem de Deus. E não por obras que seriam feitas e não ditas ou externas. Entendeu? Por isso que quando Jesus curava, Jesus libertava, Jesus restaurava alguém, Jesus dizia aí, vá, não peques mais, mas não conte a ninguém. Por quê? Porque a obra não tem que ser externa. A obra não precisa ser mostrada para todo mundo ver que você faz a obra. Tem pessoas que vão fazer a obra de Deus, mas não vão fazer totalmente respectivamente para a obra. O que eles vão fazer? Eles vão se mostrar que estão fazendo a obra. Eles vão mostrar para todo mundo, olha, eu estou aqui fazendo a obra. Isso é importante para eles. Não em si fazer a obra com amor, com carinho, com coração, com dedicação. Não. O importante é todo mundo saber, eu estou fazendo a obra. É todo mundo olhar e falar, ele está fazendo a obra. É mostrar para todo mundo. Tá bom? O segundo tópico aí que nós vamos ver, estou fazendo por tópicos, mas aí está por parágrafos. Eles mantinham, vamos ler aqui, nosso segundo tópico. Eles mantinham a forma de persistência na fé, olha aí, mas na fé, na existência de anjos bons, anjos maus, que nós sabemos que são anjos e demônios, tá? E anjos bons, anjos maus, e na vinda do Messias, eles tinham esperança, olha aí, que os mortos, após uma experiência preliminar de recompensa e penalidade, no Hades, que Hades é o abismo. Quem lembra do Novo Testamento, Deus faz uma alusão, Jesus faz uma alusão ao Hades, que é o abismo, que é a separação, tinha um lado bom, o abismo, o lado mal, onde estava, do lado bom estava pessoas ali, Lázaro, tudo, quando é a parábola de Lázaro e
e o outro homem, que Jesus faz alusão ao Hades. Então eles seriam novamente chamados à vida, e por eles seriam recompensados cada um de acordo com a sua obra. Olha, de novo, eles acreditavam nisso, que as suas obras individuais. Então eles acreditavam no quê? Que as suas obras, olha, obras, os salvariam. Então, o que eles acreditavam? Em algumas coisas baseado na palavra, que é na crença de anjos bons e anjos maus. Ok, até aí tudo bem. Pois os anjos maus nós chamamos de demônios, tá? Então, até aí tudo bem. Eles criam também na vinda do Messias. Até aí ok, isso é palavra. Mas, eles criam que as suas obras iriam salvar e iria salvar eles. Ou seja, se eles fossem uma pessoa que dava esmola, que era dizimante, que era dizimista, ofertante, que cuidava dos órfãos e cuidava das viúvas, eles criam que dessa forma eles seriam salvos. E a Bíblia diz que nós somos salvos por Cristo. A Bíblia diz que Jesus morreu para nos salvar. Então, as obras que eles achavam que eles iriam ser salvos, é as obras chamadas de obras externas. Então, se você já fez uma obra, por exemplo, se alguém deles tivesse feito uma obra, todo mundo está sabendo que ele está fazendo a obra, está sendo externo, tá certo? Então, do homem você já tem um galardão. Ou seja, o que vai salvar eles criam que eram as suas obras, que iriam salvar a sua alma, mas não. A Bíblia diz que quem nos salvou foi Cristo, por intermédio da sua morte na cruz, mas não por obras que nós vamos ser salvos, pela nossa conduta de cristão, de homem de Deus, que nós seremos salvos. Tá bom? Então, eles estão tirando Jesus e colocando as suas obras. Entendeu o que eles estão fazendo? Porque se você fazer uma boa obra na presença de Deus, obviamente você conquistará um lugar no céu, mas eles estão tirando Jesus e colocando as obras. Então quem morreu por nós na cruz não foi as nossas obras. Quem morreu por nós na cruz foi quem? Foi Cristo. Então é Cristo que vai nos salvar. É Cristo que já nos salvou. E você só vai dar continuidade à obra de Deus. Mas eles estão tirando Jesus e colocando as obras. Então eles fazendo essa colocação, estão tirando a valia de Cristo, da pessoa de Jesus, e estão colocando as suas obras. Ou seja, estão falando que Jesus não importava. Jesus não era significante, ele era insignificante. E as obras deles eram mais importantes do que a vida de Cristo. Tá? E o Messias que eles acreditavam era o Messias que ia vir numa glória, ia vir numa família de poder aquisitivo, ia vir numa família de governantes. Tá? Então o Messias que os fariseus e principalmente os judeus chamados judeus ortodoxos, eles creem até nos dias de hoje em um Messias que vai vir numa glória esplendosa, numa família de poder aquisitivo grande, numa família de governantes, e não o nosso Cristo que nós conhecemos através da Bíblia. Então o Cristo que viveu no momento dos fariseus, naqueles tempos dos fariseus, eles não criam, não davam valia. Então eles diziam, nós vamos ser salvos pelas nossas obras, porque não é Cristo que nos salvou. Então essa é uma das defesas aí, alegóricas, né, que os fariseus aí tinham de Cristo. Vamos dar continuidade aqui. Estamos ainda falando dos fariseus, tá? Fariseus. Vamos lá. Mais um tópico aqui que nós vamos
ver, vamos lá, é acerca da oposição, da dominação de Herodes. Nós vamos ver o que está acontecendo. Nesse momento, Herodes sobe no trono e Herodes agora está governando. No momento que Herodes está governando, os fariseus se opõem. Eles se opõem contra o governo. Por quê? Eles se opõem contra o governo. Primeiro, porque eles criam na teocracia. Teocracia. E não na democracia. São duas coisas distintas. Vamos lá. Nesse momento, na época dos fariseus, Herodes sobe ao trono. Quando Herodes sobe ao trono, os fariseus se opõem contra eles, contra o governo, vamos por aqui, contra o governo, contra a política. Eles estão contra a política e contra o governo. Por que, pastor, estão contra a política e contra o governo? Porque eles criam ainda na teocracia e não na democracia. Vou explicar para vocês o que é teocracia e o que é democracia. O que é teocracia? Lá no livro de Samuel, nós vamos ver que o povo consulta Samuel e diz: Samuel, os seus 2 filhos não são bons homens de Deus para governar o povo. Não são bons sacerdotes. Então nós queremos alguém como rei que entre e sente no trono de Israel. Então nesse momento, no momento em que eles falam isso para Samuel, Samuel vai orar a Deus. E quando Samuel está orando a Deus, Deus fala assim, Deus permite, tá? E diz a Samuel que é momento então do povo eleger alguém para subir ao trono. Quando Deus fala esse ato, é uma passagem de tempo agora. Por quê? Porque até então quem mandava em Israel eram os sacerdotes e os juízes, mas quem elegia eles era Deus. Então era chamado de tempo de teocracia. Tel vem de Teos, que é uma palavra grega, que quer dizer Deus. Então a teocracia era o poder de escolha de quem? Poder de escolha. Vamos lá. Então a teocracia era o poder de escolha de quem? De Deus. Se a teocracia era o poder de escolha de Deus, e lá em Samuel, no livro de Samuel, agora o povo quer escolher alguém para sentar no reino, para sentar, no trono de Israel, o que é que vai acontecer? Vai ser chamado um tempo agora de democracia, porque agora o povo vai escolher. Olha só que interessante.
O que vai acontecer agora? Teocracia, vai acabar esse tempo. Esse tempo acabando, é começado um tempo chamado de democracia, porque agora é o povo que elege quem senta no trono. E até os dias de hoje é assim. Porque somos nós que elegemos os nossos vereadores, os nossos governadores, os nossos prefeitos e os nossos presidentes dos nossos países. Então quem escolhe somos nós. Por intermédio do quê? Nós vamos lá e votamos. Quando nós votamos, nós estamos elegendo alguém para governar o nosso povo. Então, no tempo da teocracia, quem elegia alguém era Deus. Deus falava, olha, é Samuel agora que vai ser o juiz. Mas agora é passado esse tempo, por quê? Porque o povo quis alguém físico para sentar no trono. Então, a partir do momento que o povo quis, é entrado um tempo chamado de democracia. Então, os fariseus estavam olhando para o tempo da teocracia ainda, onde Deus estava governando o seu povo e não é mais os homens, tá? Então, a Bíblia nos ensina que nós temos que andar segundo a lei de Deus e segundo a lei dos homens. Então, quando é mudado aqui, é mudado pela lei de democracia, aonde todo mundo tem o direito de votar e eleger o governador legislativo para governar, para legislar, para estar tomando conta do governo de um país, de uma cidade, de um estado, tá bom? Então, quando é feita a lei, a partir daí nós temos que ser homens de Deus e respeitar. Mas os fariseus estavam se opondo contra Herodes, mesmo porque o povo colocou Herodes no trono. E quando o povo põe Herodes no trono, os fariseus estão se opondo contra o governo político, tá? Porque a política já vem na Bíblia desde o início. Tudo que vai falar sobre eleição, sobre eleger alguém, sobre votos, está falando de política. O que é política? Política nada mais é que um governo, é o ato de politicar, de governar. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que os fariseus não estão mais de acordo com a política. Então eles estão ignorando a política. Eles estão ignorando a lei do homem, achando que só poderia viver na lei de Deus. Sendo que a própria Bíblia nos reflete que nós temos que andar na lei de Deus e também na lei do homem. Porque se você só andar na lei de Deus, você não pode, você vai deixar de validar a lei do homem. E se você só andar na lei do homem, você vai invalidar a lei de Deus. Então, é uma balança, você tem que seguir as duas leis. Você não pode pecar contra Deus e também você não pode andar segundo, errando contra a lei do homem também. Então, os fariseus erravam nisso, tá? Porque quando Jesus foi pedido tributo a Jesus, e Jesus fala para Tiago, vai até ali naquele lago e retire a moeda de dentro da boca do peixe. Quando ele tira aquela moeda, Jesus fala assim, dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Então, cumpra o que é de Deus, mas não deixe de cumprir o que é a lei do homem. E os fariseus, como eles se sentiam os maiorais, os separados, os chamados, eles se autodenominavam, eles queriam o quê? Tirar essa parte democrata e só validar a teocracia. Mas isso é uma hipocrisia tão grande da parte deles, porque eles tinham homens poderosos na política, eles tinham homens poderosos na lei, eles tinham homens poderosos na democracia. Mas tudo isso era porque, foi o que eu falei para vocês já no começo da aula, porque eles só queriam aquilo que lhe apraz. Então, se ele tem alguém na política para favorecer eles, para eles estava bom,
e estava gostoso e estava legal e não estavam nem aí. Mas se já tinha alguém que desagradava a eles, eles já não gostavam e se opunham, eles faziam uma oposição contra eles, entendeu? Então, eles só ficavam bem com aquilo que lhe apraz, tá? Vamos dar continuidade aqui na nossa aula, tá? Nós vemos também que, segundo o historiador e escritor Flávio Josefo, que ele escreve um livro muito famoso chamado A História dos Hebreus, essa comunidade de fariseus tem aproximadamente 6.000 pessoas na época de Jesus, tá ok? Eles eram de justo inimigos de Jesus e a sua causa, a causa que Jesus defendia de fazer a obra de Deus, eles eram contra essa doutrina. Vamos lá agora falar acerca, vai acompanhando aí. Nós vamos falar agora acerca de quem? Acerca do segundo grupo. Qual é o segundo grupo, pastor? O segundo grupo são os saduceus. O que eram os saduceus? O que eles faziam e representavam para a sociedade? Os fariseus, eles representavam para a sua comunidade, eles representavam para o seu tempo, para o seu povo, autoridade. E os saduceus não era diferente. Os saduceus, eles se autodenominavam justos. Os saduceus eram um grupo de pessoas que eles se autodenominavam ser justo para com tudo e para com todos, tá? E eles principalmente negavam, eles negavam a lei oral. Olha só como que é forte. Eles negavam o quê? A lei oral. Os saduceus acreditavam apenas na lei que foi revelada e escrita por Moisés. Vamos escrever aqui Moisés. O que Moisés escreve? Um conjunto de livros chamado Pentateuco. Que são, anota aí, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Deus chama Moisés e Moisés escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, denominados e chamados de Pentateuco. E desses livros são tirados uma lei chamada de Torá. O que é Torá, pastor? É a lei dos judeus. Que dessa lei são tiradas 613 leis. Vamos por parte. Eles negavam a lei oral. Até aí, ok. Então eles acreditavam somente na lei escrita que foi revelada por Deus a Moisés. Então Moisés, ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Um conjunto de livros que são 5. 1, 2, 3, 4, 5. Chamado de Pentateuco. Penta quer dizer o quê? 5. Conjunto de 5 livros. Desses 5 livros, principalmente Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, porque Gênesis vai falar principalmente da criação,
vai falar das eras da criação, tudo mais, principalmente de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles vão tirar uma lei chamada Torá, que é a lei dos judeus. Então essa lei, chamada Torá, que é a lei dos judeus, eles extraem 613 leis, 613 mandamentos. Então, dessas leis, é nisso que os saduceus estão acreditando. Eles creem no quê, pastor? Na lei. Eles creem que a lei que foi escrita é a lei válida, e não na lei oral. O que é a lei oral? Eu vou explicar agora. A lei oral é a pregação de Cristo. Os saduceus não acreditavam na lei oral, que é a pregação de Cristo. Só que isso é uma outra hipocrisia. Por quê? Porque Jesus ele veio para cumprir a lei. Jesus ele veio para pregar a lei. João, olha só, João, capítulo 1, a partir do verso de número 1, a Bíblia diz que Jesus ele era o quê? O Verbo. João, capítulo 1, versículo 1, você que tem a Bíblia, acompanha aí. Vamos ler. Para tornar mais didática a nossa aula, vamos lá. Livro do Novo Testamento, do apóstolo João, capítulo 1, e o versículo de número 1 também. Diz assim, olha lá. No princípio era aquele que é a palavra. Então a palavra é a lei, certo? Era o verbo. A palavra é o que, pastor? É a lei. A lei de Deus está onde? Na palavra. Então no princípio era aquele que é a palavra, lei. Se você quiser dar uma rabiscadinha na sua Bíblia, grifa aí, palavra ou verbo, lei. E ele estava com Deus, ou seja, ele era Deus, e ele estava com Deus no princípio. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Ponto. Então, João está dizendo, olha, no início, a lei estava com Deus. E a lei era Deus. Certo? Isso é capítulo 1 de João. Como ele estava no princípio e no começo, nada do que existe poderia ser feito se a lei não estivesse no começo. Ainda em João, capítulo 1, ainda no livro de João, capítulo de número 1, versículo de número 7. João capítulo 1, versículo de número 7. E ele veio, 6, versículo 6. E surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio com testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio de todos os homens crescem. Agora ele está falando que João ele veio testemunhar acerca de Cristo. Então João que ele está falando é João Batista, ele veio preparar o caminho, pregar e testemunhar. Versículo 14 agora. E aquele que é a palavra, então o que o apóstolo João está dizendo? Olha, a palavra estava no princípio, estava no início, estava no começo, a palavra era Deus, e tudo o que existe sem a palavra, sem a lei, nada do que existe poderia existir. Versículos 6 e 7
Está falando que agora veio João para preparar o caminho e veio pregar acerca da palavra. Então eu não tenho só o testemunho do apóstolo João. Eu tenho João Batista também preparando e pregando a palavra. Entendeu? Agora versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Pronto, 3 pontos. Primeiro ponto, João capítulo 1, versículo 1 está dizendo que a palavra, que é a lei, estava com Deus e era Deus, e tudo que existe só foi passado a existir por causa da palavra. Aí João, ainda no capítulo 1, no versículo 6 e versículo 7, nós vemos que agora tem João Batista para falar da lei, falar da palavra. Então nós vemos, no versículo de número 14, nós vemos que o apóstolo João do livro está falando que a palavra se fez carne. Então, eu tenho a palavra no início, preste atenção, eu tenho a palavra lá no início de todas as coisas, lá no início do Gênesis, estava Jesus. Vejo a palavra lá, vejo João Batista pregando a palavra que era Cristo, testemunhar dele, e vejo no versículo de número 14, eu vejo que a palavra se fez carne. Então há 3 tópicos importantes no livro de João, no começo, do versículo 1 ao versículo 14. Primeiro, a palavra estava no início. Segundo, a palavra foi pregada. Terceiro, a palavra se fez carne. Então, 3 tópicos. Primeiro, João, no apóstolo João, está falando que a palavra era a lei, que a palavra era quem? Era Jesus. Segundo tópico, nós vemos que, sendo a palavra Jesus, que estava com o Criador, alguém pregou Jesus, pregou essa verdade, pregou essa lei, pregou essa palavra. No nosso terceiro versículo, de número 14, nós vemos que a palavra se fez carne, tornando Jesus Cristo. Então, se os saduceus, eles negavam a lei oral, que era a pregação de Cristo, e Cristo disse, eu não vim falar sobre mim, vim falar sobre as coisas do meu Pai. E Jesus estava falando que eu não vim falar de mim como homem, como Jesus ele veio 100% homem, tá? Ele está dizendo, eu não vim falar de mim, homem, eu vim falar do meu Pai, Deus. Então se ele estava junto com Deus no começo e ele também era Deus, então Jesus estava pregando a lei, que é a palavra de Deus, estava pregando a lei, que era ele mesmo, que era Cristo. Quando ele fala, eu não vim pregar de mim mesmo, ele está falando de mim mesmo como homem, não de mim mesmo como Deus, como poder celestial. Então, ele está falando, olha, eu vim pregar sobre a palavra de Deus. E os saduceus negavam essa lei. Eles só criam naquilo que foi escrito por Moisés. Então, aquilo que estava em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, nos demais capítulos, ele cria que os demais livros, eles criam na lei e apenas. Então, o que Jesus veio pregar para eles era inválido. Então, Jesus, no Gênesis, capítulo 3, versículo número 3, versículo número 15, diz que Jesus, ele é a semente da mulher. Em Êxodo fala que Jesus é o Cordeiro Pascual. Em Levíticos fala que Jesus, ele é a lei, o propiciatório. Em Números, Jesus, ele é a continuação da lei. Em Deuteronômio, Jesus também ainda é identificado pela lei. Então, se eu olhar na lei de Gênesis, na lei de Êxodo, na lei de Levítico, na lei de Números, na lei de Deuteronômio, eu só vou enxergar Jesus. Então, os saduceus estavam sendo infelizes, dizendo que eles não acreditavam na lei oral. Por quê? Porque eles queriam tirar a valia da pregação de Cristo. Vou dar um exemplo. Certa feita, quando Jesus estava ensinando, a Bíblia nos diz que trouxeram para ele uma mulher pegada num ato de adultério. Nesse momento, levam a mulher até Jesus e falam, olha Jesus, é a lei de Moisés
diz para a gente apedrejar ela. E você o que dizes? Jesus se abaixa e está escrevendo na terra. Eles perguntam de novo. Jesus, a lei de Moisés manda nos apedrejar aquela mulher. E você o que diz? E Jesus levanta a cabeça e diz: aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Foi de um a um, desde o maior ao menor, soltando as pedras, foi embora, só ficou Jesus e aquela mulher. E Jesus disse: cadê os seus acusadores? Ela diz: não tem mais nenhum aqui. Jesus falou assim: eu também não vim te acusar. Então vá e não peques mais, tá? Perdoado os seus pecados. Por que Jesus diz que está perdoado os seus pecados? Ou seja, por que Jesus não condenou aquela mulher? Porque aqueles que foram acusar ela erraram na lei. Levíticos, capítulo 20, versículo de número 10, diz que o homem pegado em adultério, ou a mulher pega no ato de adultério, ou estão adulterando, levarão-se os dois para serem julgados e apedrejados até a morte. Mas quando levaram aquela mulher para Jesus, só levaram a mulher, não levaram o homem. E a Bíblia diz que eles estão falando assim: ó, nós pegamos essa mulher no ato de adultério. Se ela estava no ato de adultério, ela não estava sozinha. Então o que fizeram? Pegaram a mulher e excluíram o homem para que ele não... Talvez era uma pessoa importante, talvez era uma pessoa de aquisição monetária muito rico, talvez era alguém de grande importância, talvez era um saduceu, quem sabe, um fariseu, talvez era alguém tão importante que eles falaram: vamos encobrir o fariseu ou o saduceu, seja quem for, e vamos levar só ela. Então eles iam apedrejar aquela mulher até a morte. Mas Jesus se levantou, olhou para eles. Como eles eram saduceus, eles eram justos, eles não negavam a lei. Como tinha fariseu no meio, também que não queria errar, ele falou: aquele que não tem pecado tira a primeira pedra. Porque na lei está escrito que se pegar alguém adultério tem que levar os dois. Só levaram aquela mulher. Então, Jesus ele veio pregar a lei. Ele não veio abolir a lei, ele não veio matar a lei, não veio acabar com a lei, não falou que a lei não tem mais valia. Ele só veio cumprir a lei. Então os saduceus negavam a lei oral. Então Jesus pregava, eles não gostavam. Eles só queriam ter a sua lei escrita e acabou. Não queria uma nova dimensão que Jesus estava dizendo. Essa lei que Jesus acaba de pregar, quando os saduceus vão, e os fariseus que lá estavam também, vão apedrejar aquela mulher, Jesus fala: olha, aquele que não tem pecado tira a primeira pedra. Então foi uma lei pregada oralmente. Jesus expôs aquela lei para todo mundo. E todo mundo saiu. Então, todo mundo saiu fora, ninguém apedrejou. Então qual que é a ideia do texto? É que havia pessoas ali que conheciam a lei, mas não queria executar ela oralmente e nem praticar. Só queria saber e guardar. Entendeu? Pegou? Então, quando nós olhamos aqui que eles só gostavam da lei oral, eles estavam tirando a valia da palavra de Jesus. Mas Jesus, ele era a palavra desde o início, Jesus era a lei desde o começo. Então, essas duas doutrinas, esses dois grupos de doutrinas aí que eu falei para vocês, que são os saduceus e os fariseus, são pessoas que estão, infelizmente, tirando a valia da pregação de Cristo. Tá ok? Então, a aula de hoje, a gente falou sobre esses dois grupos, tá bom? Aí, que são os dois maiores grupos que tinham na época aí de Jesus, os fariseus e os saduceus, tá bom? Espero que fique claro, que fique bem claro, tá? Para vocês a explicação, tá bom? Então, nós estamos aqui acabando já essa aula, que Deus abençoe vocês aí que estão nos acompanhando. Aí, Penetarte, aí também estamos juntos aí com a Comie, com a convenção, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês aí em nome de Jesus. Então até a próxima aula, tá bom? Que Deus abençoe, fiquem na paz. Tchau, tchau.